Olá, amigo, tudo bem? O vídeo que estamos gravando agora tem o tema A Verdade. O próprio Senhor Jesus, em São João 5,38, declarou: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, de acordo com Cristo, tem um poder salvífico, não é verdade? Não é certo? Muito bem. Quero compartilhar com você alguns textos da Bíblia nesse estudo a seguir. Vamos juntos? Vamos lá. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o apóstolo declara: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é a tentativa do inimigo, tentar devorar os filhos de Deus. Agora, a pergunta vem: e como nos vermos livres dos ataques do diabo? Então, vamos lá para Efésios capítulo... Você tem sua Bíblia na mão aí? Vamos lá, tá bom? Efésios capítulo 6 e o verso 11. Estamos juntos? Ok? Posso ler? Então, na minha tradução diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu preciso ter um revestimento na minha vida. E esse revestimento significa eu me revestir com toda a armadura de Deus. Que armaduras são estas? Alguns podem perguntar. Eu preciso delas. Será que eu já a possuo, já tenho? Ou eu devo persistir em buscar? Então, no próprio capítulo 6 do livro de Efésios, nos dá uma pista para chegarmos aí ao revestimento das armaduras de Deus. E no livro, então, de Efésios 6, capítulo 14, fala: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade. E aí segue outras armaduras nos versos seguintes, como justiça, paz, salvação, oração, né, e outros mais. Nesse caso, querido, eu preciso estar, além de revestido, estar cingido, que o verso 14, aqui que eu li, destaca. Você está vendo? Está acompanhando? Muito bem. Então, eu preciso cingir-me com a verdade. É um dos requisitos básicos para que eu possa me manter distante do grande acusador, do grande inimigo. Estamos juntos? Você concorda? Isto mesmo. Mas podemos então agora continuar na pergunta, não é isto? O que é a verdade? Você sabe que uma grande autoridade nos dias de Cristo também fez essa pergunta para o próprio Jesus. Vamos lá na Bíblia? São João capítulo 18 e o verso 38. Tá com a Bíblia na mão aí? Eu tô com a minha aqui, você tá vendo, não é isso? Então vamos lá em São João capítulo 18 e o verso 38, tá ok? Estamos juntos? Beleza, muito bom. Então, nesse verso diz: Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. Então, Pilatos foi a Jesus e fez esta pergunta: o que é a verdade? E antes de Jesus dar a resposta, ele saiu e foi conversar com os judeus. Olha só, Pilatos não abrigou a verdade em seu coração, segundo, né, os comentários, segundo estudos, apresentam que Pilatos, 3 anos e meio, foi tirar a sua própria vida e tirou a própria vida. Ele esteve com o Salvador, com o autor da verdade, mas não incorporou a verdade em sua vida, em seu coração. Portanto, amigo, nós precisamos considerar isto. Preciso ir em busca da verdade. E você já imaginou se Deus tem uma igreja com uma verdade em nosso tempo? Olha só, Deus tem um povo aqui na terra, Deus tem uma igreja aqui na terra. Você acredita nisso?
Olha, alguns duvidam, alguns até dizem, todo caminho vai a Roma, ou todo caminho chega a Jesus, né? Algum dia perguntei para alguém, escuta, você quer conhecer mais a verdade? E ele disse, não, eu estou seguindo a Jesus. Porém, muitos estão seguindo Jesus sem um compromisso de transformação de vida. Jesus sem aquele compromisso da verdade. E a Bíblia menciona que o Jesus sem verdade não é o Jesus da Bíblia. Você compreende isto? Então, muito bem, meu amigo. Olha só a igreja de Jesus. Vamos para ela? Oh, pastor, tem igreja com nome? Então eu vou encontrá-la. Você sabe que aqui está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 15. Está aí na sua Bíblia? Vamos juntos? Então vamos lá. Aqui diz assim, na minha tradução diz, para que se eu tardar, disse Paulo, né? Fique cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha aqui, coluna e baluarte da verdade. Então Deus tem uma igreja, né? E esta igreja é a coluna e baluarte da verdade. Eu preciso agora ir atrás desta igreja que tem colunas, né? Que é as colunas da verdade. Então, querido, eu imagino, você agora como cristão e eu então não conheço nenhum caminho, nenhuma verdade, nenhuma igreja que eu possa me firmar nela. E eu vou até você e pergunto, você poderia me indicar uma igreja que tenha verdade? E você, que diria? Qualquer caminho serve? Isso não é possível. Nós vamos para caminhos que tem até a igreja aí na década de 60, né, na Califórnia, foi fundada a Igreja de Satanás, que prega a vantagem do ódio, né, o empenho para valorizar a carne e assim por diante. E outras igrejas têm mais e mais falando aí, né, de um evangelho aí relativista, né, um evangelho populacionista, quem sabe. Mas eu quero saber a verdade, você me mostra? Então Paulo falou, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, meu amigo, vamos atrás dessa igreja? Será que nós podemos ter alguma pista dentro da Bíblia? Claro, ninguém poderá chegar no céu, eu imagino, um dia e dizer, Deus, bem que eu queria estar nesse lindo e formoso lugar, pena que me faltou a verdade. Eu imagino que Deus poderá lhe responder, faltou porque você não quis. Você lembra aquele dia que a verdade bateu em seu coração e você não permitiu que ela entrasse? Portanto, queridos, Jesus disse, conhecereis a verdade, não é isto? Muito bem. Agora, lá em Marcos capítulo 16, verso 15, diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então alguns dizem, basta pastor, crer, crendo resolve o problema, resolve. Crer. Olha só, e se eu perguntasse para você, os demônios creem? O diabo crê? Sim ou não? Bom, vamos lá para a Bíblia? Vamos para a palavra de Deus? Leia aí comigo, estamos nesse estudo maravilhoso, fazendo aqui um passeio pela Bíblia Sagrada, né? E é o que todos nós cristãos devemos fazer, não é isto? Então, no livro que eu citei aqui, Tiago, capítulo 2 e o verso 19, vamos comigo? Tiago, capítulo 2 e o verso 19, está aqui na minha Bíblia. A sua aí está aberta? Vamos lá? Então vamos nós, olha aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, rapaz, querido, querida, e agora, os demônios creem? Quer dizer que eles podem ser batizados? Claro que não, claro que não. Mas por que os demônios não podem ser batizados? Mas por quê? Tem alguma resposta? Eu vou para a minha Bíblia aqui. Vamos para a sua? Vamos lá? Isto. São João, capítulo 8, e o verso, vamos lá? São João, capítulo 8, e o verso 44. Jesus, referindo-se aos judeus, né, aos fariseus, nessa ala do judaísmo, ele disse, vós sois do diabo,
que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você está me entendendo? Então, por que o diabo não pode ser batizado? Porque ele não se firma na verdade. Ele não se firma na verdade. Ele é mentiroso. Aqui o texto, Jesus destacou isto nesse texto. Então, por isso o diabo não pode ser batizado. Agora eu já tenho algum caminho. Jesus disse que tem uma igreja, mas ele não deu o nome para ela. Falou que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Muito bem, não deu o nome, claro, porque se desse o nome a uma determinada igreja, o diabo chegaria e encheria de erros, enganos, plantaria a semente do engano ali dentro. Por isso Deus não dá o nome, mas dá características. Amém, meu amigo? Amém? Que bom, Deus dá características da igreja verdadeira. Vamos assim? Estamos juntos? Muito bem. Qual é a primeira característica da igreja verdadeira? Estamos estudando a Bíblia, tá bom? Vamos fazer um passeio aqui. Tá comigo? Ok. Então vamos lá. No livro de São João 17, verso 17. Jesus declara ali o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muito bem. Então agora estou no caminho. Tenho que ir para uma igreja que tem a Bíblia como verdade. A pergunta é, qual parte da Bíblia? Seria o Antigo Testamento? Como o judaísmo se firmam somente no Antigo Testamento? Seria como muitos evangélicos pentecostais que se firmam só no Novo Testamento e muitos dizem que o Antigo Testamento caducou e para caduco não podemos dar crédito? Será assim? Qual a parte da Escritura Sagrada que nós devemos nos firmar? Porque ela é a verdade. A tua palavra, disse Jesus, é a verdade. Então, qual a parte da Bíblia, meu querido? Você que está estudando a Bíblia comigo nesta hora, o maior momento, o momento mais precioso, você pode reunir aí sua família para esclarecer mais esse tópico, esse tema, tá certo? Então, você vai agora para 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Vamos comigo? Vamos juntos? 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Olha só a Bíblia sendo folheada aí, hein? Muito bem, tá bom? Vamos juntos? 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Na minha tradução e aqui na sua Bíblia, que é a Bíblia revista atualizada do padre João Ferreira de Almeida, né? Então aqui diz na minha tradução, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e assim segue o texto, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí então tá bem, a Bíblia Sagrada, qual parte dela? Que é a verdade. Se você segue uma igreja que tem só o Antigo Testamento, não está correto? Você vai me mandar para uma igreja desse jeito? Você vai me mandar para eu seguir uma igreja que só tem o Novo Testamento que diz ser correto? Você quer uma igreja relacional ou uma igreja que tem a verdade? Dizem que no tempo de Cristo, os fariseus diziam, somos amigos da verdade, porém mais amigos dos nossos amigos. E Jesus Cristo enfatizou que ele era amigo dos seus amigos, mas mais amigos da verdade. Mais amigo da verdade. Você está me entendendo? Então, a igreja que eu preciso ir deve dar ênfase e seguir o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Você concorda? Estamos juntos? Então tá bem. Ok, primeira coluna da igreja. Estou procurando uma igreja que tem colunas, as colunas da verdade. Primeira coluna, a Bíblia toda. Qual a parte dela mais importante? Qual a parte da Bíblia que tem mais fundamento? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Toda a Escritura. Você viu o texto, não viu? Muito bem. A segunda coluna está em Jeremias, capítulo 10 e o verso 10. Esses textos que eu estou enfatizando, muitos têm seguido essa linha de compreensão e de fato ela é muito interessante, porém nós estamos dando destaques a pontos relevantes que
que vão nos fortalecer na fé. Vamos lá? Então, Jeremias capítulo 10 e o verso 10, hein? 10, verso 10, diz aqui na minha tradução. Vamos juntos? Tá bom? Olha aqui. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E assim o texto segue. Deus é verdadeiramente Deus. E o profeta Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, destaca, né? Tão certo como vive o Senhor Deus, perante cuja face estou. Então Elias andava diante da face desse Deus que é verdadeiramente Deus. Que ele ama o universo e ama suas criaturas com muita profundidade, ama você, dá sentido à sua vida, dá valor à sua família, à sua vida. Deus faz isto, tá certo? Ele é o Deus verdadeiro. Então já temos duas colunas. Quais são? A Bíblia Sagrada, como toda ela sendo inspirada por Deus e ela sendo a verdade. Deus é verdadeiramente Deus, né? E aí vamos para outro texto, São João capítulo 14, agora novamente em São João capítulo 14 e o verso 6, tá bem? São João capítulo 14 e o verso 6. Vamos ouvindo a Bíblia sendo folheada aí, hein, meu amigo? Vamos lá? Vamos juntos? Isso mesmo, São João capítulo 14, já achei. Você achou aí? Ah, tá bem. Então vou ler, hein? Olha, Jesus disse... eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mais uma coluna da verdade. Vamos lá? A Bíblia, Jesus, Deus, né? A Bíblia, vamos de novo, a Bíblia, Deus, Jesus, né? Que estamos aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguns querem sair do caminho e ir para a vida sem passar pela verdade. E isso aí bloqueia, não bloqueia? Isto bloqueia, porque o Jesus sem verdade não é o Jesus da Bíblia. Precisa ir, Jesus é o caminho, do caminho leva para a vida, mas tem que passar pela verdade. Concorda comigo? Então tá bem, vamos juntos. Mas há uma outra verdade, outra coluna, né, que é a Igreja do Deus Vivo, que eu estou à procura dela. Qual é a outra coluna? Vamos para 1 João, capítulo 5 e o verso 6, tá bem? Tá aí? Então tá bom. Na última parte do verso diz... E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito Santo é tido na Bíblia como sendo a verdade. Quem é mais antigo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai ver que na Bíblia todos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são eternos, né? E eles são um em propósito, em determinação, em ajudar, em pensamento, mas não em pessoa. Esse aí é um outro estudo que nós podemos chegar lá uma hora, tá bom? Muito bem, então vimos aí 4 colunas da verdade, da igreja verdadeira. E a quinta coluna está no livro de Salmos. Salmos capítulo 119 e o verso... Vamos juntos? Aí, 119, Salmos capítulo 119 e o verso 142, tá bom? Tá comigo? Então vamos lá. Vamos lá, aqui já achei, você achou? Tá bem. Diz assim, a tua justiça é justiça eterna. Olha aí. E a tua lei é a própria verdade. No verso 151 do mesmo capítulo, destaca: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, os mandamentos de Deus são verdades também. Que bom, que maravilha! Agora sim, vamos saber, eu tenho que ir atrás dos mandamentos de Deus. Deus escreveu com seu próprio dedo os seus mandamentos. Êxodo 31, 18 comenta, faz essa descrição, que Deus escreveu com seu próprio dedo. De tão importante que são os mandamentos. E agora, onde estão os mandamentos? Vamos lá? Êxodo capítulo 20, está aí na sua Bíblia? Êxodo capítulo 20, tá bem? Vamos lá, estamos aqui chegando perto, muito bem, ok, já está aqui comigo, tá bem aí? Tá tranquilo? Então vamos lá. Aqui destacam 10 mandamentos, mas eu quero dizer para você do meu coração agora, meu querido. A lei de Deus, os 10 mandamentos foram sequestrados. Tá certo? Foram sequestrados. Eu tenho aqui na minha mão um livrinho, aqui está o catecismo da Igreja Católica, e a Igreja reconhece que é dela esse catecismo, e reconhece que esse catecismo aqui não tem os 10 mandamentos, e agora aconteceu um fato muito curioso com o meu pai, há muito tempo atrás. Vou te contar, tá bem? Mas vamos chegar lá, já já. Olha aqui. No primeiro mandamento da Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. E se você vai para o catecismo, aqui está dizendo amar a Deus sobre todas as
coisas. Então, espera aí, dá para fechar os olhos? Tá, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Não terás o Deus dentro de mim. Então, esse vou passar. Vamos passar? Vamos fazer de conta, tá bom? Estão juntos? Ok. O segundo mandamento na Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, né? Nem embaixo da terra e assim por diante. Agora, aqui diz: não prestarás cultos a elas. Esse é o segundo mandamento da Bíblia. O catecismo aqui já diz: não tomar o seu santo nome em vão. Espera aí, como é que fica? Aqui está mudado. Então, o segundo mandamento saiu do catecismo. Você saiu do catecismo, a igreja romana mudou. E esta mudança é reconhecida em livros e tudo mais, e está aqui. Senão não estaria aqui no catecismo. E então, queridos, a Bíblia fala que não se pode adorar imagens. Se você tem a imagem na sua casa, você vai lá na Bíblia, confere a sua Bíblia aí. Confere, vê se está escrito, é a Bíblia católica, não importa sendo uma Bíblia verdadeira, está escrito aqui, né, o mandamento. Não fazer imagens. Vai para Salmos capítulo 115, verso 4 a 8. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam. Tornam-se semelhantes a eles, os que assim o fazem e os adoram. Lá em Apocalipse 22, você vai lá, vê a lista lá dos que irão chegar no céu. Os idólatras não estão na lista. Então eu tenho que ficar fora eu tenho que ficar fora. Compreende? Fechou? Muito bem. Aí o segundo mandamento da Bíblia, já falamos, o terceiro agora. O terceiro diz então não tomar, capítulo 20, verso 7 de Êxodo, tá bom? Vamos conferir aí, para você não se perder. E aí então aqui destaca: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ok? Porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Estamos juntos? Agora no catecismo é o segundo, o terceiro veio para o segundo. E agora no catecismo, o terceiro fala guardar os domingos e festas. Espera aí, eu estou vendo uma coisa agora, vamos voltar um pouquinho atrás? Olha lá. Nós precisamos estar protegidos com a verdade. Satanás quer derrotar os filhos de Deus colocando engano, colocando a mentira. E eu preciso estar revestidos com a verdade. E a verdade está na Bíblia. E a Bíblia fala sobre a guarda do sábado. Fala sobre não adorar imagens. Querido, se você acha que é importante guardar os primeiros, segundo, os mandamentos menos o sábado, vai lá e pergunta para Deus se isso é permitido, porque foi Deus que deixou aqui. Agora dizer que mudou, guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou, a ressurreição não tem nada a ver com o guarda do domingo. Jesus descansou no sábado e ressuscitou no domingo, tudo bem. Mas para comemorar a ressurreição de Cristo, Jesus deixou a Santa Ceia. Isso ele deixou para comemorar a ressurreição dele. E não a transgressão dos mandamentos. Você está me entendendo? Eu tenho certeza que você está entendendo isso aqui. Nós sabemos, na verdade, meu amigo, que a salvação é pela graça. Efésios 2, 8 a 10 fala que é pela graça. Por meio da fé. Não vem de obras, é dom de Deus, nós sabemos disso. Mas a lei foi deixada para quê? A lei de Deus foi deixada para mostrar como os salvos devem andar. Você está me entendendo? Como os salvos devem andar, por isso que devemos guardar a lei. Primeiro Deus tirou Israel do Egito, depois deu a lei. Agora vocês estão fora do perigo, então, fora do Egito. E agora vocês têm aqui o caminho para andar, obedecendo a lei. Então, em Romanos capítulo 3, 31, destaca: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, pela fé nós guardamos a lei. Deus não veio aqui morrer na cruz, fazer tanto sacrifício para poder dizer: você está livre para pecar, para transgredir a lei. Não. Você agora está livre e você vai em liberdade me obedecer.
Por isso que lá no livro de São João, eu sei que você é um conhecedor aí, talvez da palavra, né? Tem muito conhecimento, já passou por esses textos várias vezes, isso é muito bom. Mas se você vai lá para São João, capítulo 15, verso 10, Jesus diz ali claramente, olha lá, vamos lá? Vamos lá? Muito bem. Se guardardes, olha aí, ó, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Então, aqui é uma coisa muito linda. Jesus diz se, coloca um condicional. Se você guarda os mandamentos, permanece no meu amor. Você guarda os mandamentos de Deus? E o sábado, não está incluído? Jesus não está eximindo esse mandamento aqui. Jesus não está tirando fora esse mandamento. Você está me entendendo? Estou falando com muito amor, com muito carinho, porque nós amamos a todas as pessoas, não temos preconceitos aí de ninguém. Nós entendemos que a mão bondosa de Deus tem caído, tem estado sobre todos. Nós sabemos que os que fazem a vontade de Deus, a Bíblia está dizendo, aqueles que obedecem a Deus, ele tem uma recompensa, né? Tem recompensa. Você pode ir para Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, você vai ver ali que a importância da lei de Deus. Apocalipse 20, verso 12, você vai ver que cada um será julgado segundo suas obras. Então nós vamos ser salvos pela graça e seremos julgados pelas obras, pela guarda dos mandamentos, que faz parte, isso é obra também, não é isto? Ok? Voltando aqui, então Jesus disse, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Em São João capítulo 14, verso 21, abre aí sua Bíblia. Aqui então destaca, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando é que Jesus vai se manifestar para nós, para os salvos, para os seus filhos? Quando ele voltar. E ele vai manifestar para quem? Para aqueles que têm os mandamentos e os guarda. Querido, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tentar enganar a Jesus. Jesus em São Lucas capítulo 6, verso 46, ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Está enganando, está chamando de Senhor, Senhor, mas não está fazendo o que eu vos mando. Então, ele foi claro, aqui nesse texto, aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O resto é conversa fiada, não é não? O resto é conversa fiada. Então, precisamos ter os mandamentos de Deus? Está na cara, não está? Está claro aqui, não é isto? O meu pai chegou para o padre, ele era católico, e disse, padre, por que aqui não está dizendo para adorar, aqui o mandamento, o segundo mandamento saiu e o quarto mandamento também saiu. Saíram 2 mandamentos. Por que isto? Aí o padre disse, a igreja mudou, seu Manuel. Meu pai disse, não, mas a Bíblia não pode ser mudada por homens. E então o padre disse, se você quer uma igreja que guarda o sábado e também não adora imagens, você procura os adventistas do 7º dia. E por 50 anos o meu pai se manteve fiel a Deus, guardando os mandamentos dentro da igreja adventista. Você não quer fazer um teste? Conhecer melhor a igreja adventista do 7º dia? Qual é a proposta dela? Porventura ela não está com as 5 colunas da verdade? E a igreja do Deus vivo não tem a coluna da verdade? Não tem as colunas da verdade? Sendo assim, eu faço um convite para você ir até uma igreja adventista do 7º dia. Faço um desafio a você conhecer mais os ensinos desta igreja. Buscar através da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, ou de uma igreja que está na sua cidade, no seu bairro, tá bom? Vamos juntos? Vamos conhecer mais? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E hoje você viu as 5 colunas da verdade dentro do contexto bíblico. Não faça igual Pilatos. Viu, sentiu, conheceu e caiu fora. Agregue dentro de você. Seja transformado pelo poder que tem a verdade. A verdade através da Bíblia, de Jesus Cristo, através aí, no caso de Deus, o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e através da lei de Deus. Que você seja um guardador dos mandamentos de Deus, uma âncora para pregar este evangelho verdadeiro. Que Deus te abençoe, quero lhe ver no céu, tá bom? Um abraço.